Lula admitindo corrupção. Acho que não foi a primeira vez que ele admitiu, acho que em outras oportunidades ele admitiu. Só que ele lá, frente a frente com William Bonner, na bancada do Jornal Nacional, dizer isso, qual é o impacto disso nessas eleições? De alguma maneira, ele consegue reativar um voto que estava abandonado? Acho que não. Quem não vota no PT por conta da corrupção não vai passar a votar porque o Lula está admitindo que houve corrupção nos governos do PT. Mas ele vira uma página, ele para de esmurrar a faca, ele para de negar o óbvio, né? E encontrou um discurso para lidar com esse tema que é muito delicado. Agora, ele criou dois tipos de delação. A delação contra ele não vale. Delataram o Lula, o Léo Pinheiro, da OAS, o Marcelo Odebrecht, da construtora Odebrecht, nos casos do triplex e do sítio de Atibaia. Nesses casos, a delação não vale, porque o Lula se diz inocente. Todas as outras delações valem, porque ele está dizendo, se delatou, eu não posso negar que houve corrupção. Então, nós temos agora dois tipos de delatores. Quando delatam o Lula, não vale, é tudo mentira. Quando delatam os outros, aí vale. Agora, o Lula estava em casa no Jornal Nacional. Ele não falou para os entrevistadores, ele apenas usou as perguntas do William Bonner e da Renata Vasconcelos como trampolins para mergulhar ali no inconsciente da audiência. Ele se comportou ali na bancada do Jornal Nacional como se fosse ele um anfitrião de um churrasco na laje. Teve uma hora que ele expôs até o cardápio. Ele falou, o povo tem que voltar a comer uma picanha, tomar uma cervejinha. Fez troça quando ele formulou, na prática, uma espécie de tradução daquela expressão que está na moda agora, o tchutchuca do centrão. Né? Ele disse que o Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele traduziu o tchutchuca do centrão. Bolsonaro é o bobo do centrão. Quem está governando o país é o centrão. Então, ele fez o que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Ele se desvencilhou dos temas que eram espinhosos para ele e falou o que interessava. Atacou o Bolsonaro, na entrevista do Bolsonaro, ele nem citou o Lula. E ele tratou das questões econômicas, que era o que interessava para ele. Então, comparando o 0-0 que foi celebrado pelo Bolsonaro, o Lula prevaleceu de goleada nesse jogo de cena dos estúdios da TV Globo. Ele falou mal do adversário, falou bem de si, reconheceu erros e crimes, jogou a culpa nos outros, nunca nele. O que parecia ser uma canelada do William Bonner, vamos começar falando de corrupção. Acabou se revelando uma levantada de bola, porque ele falou, o senhor não deve nada à justiça. Como se a anulação das provas pelo Supremo colocasse um ponto final na questão. Não colocou. O Lula ele se livrou das imputações criminais porque os crimes prescreveram. Então, ele deveria ser julgado novamente, não foi julgado. Mas, dispensado do exame da prescrição dos crimes, crimes expostos nas sentenças que tinham sido anuladas pelo Supremo, o Lula fez 2 gols de saída, ele fez 2 gols com uma única cabeçada. Primeiro ele pousou de vítima, fui massacrado, e depois, instalando ali de pureza moral, ele diz que a corrupção só apareceu porque ele permitiu que fosse investigado. Então, ele esculachou a Lava Jato sem parecer vingativo, ele contrapôs as perversões petistas ao escracho bolsonarista. Ele perguntou para Renata Vasconcelos, a certa altura, você acha que o mensalão é mais grave do que o orçamento secreto? Então, o Bolsonaro, Fabíola, ele facilitou a vida do Lula. Os ex-sócios dos desvios petistas, Valdemares, Liras e outros azares, hoje eles estão plantando bananeira dentro do orçamento secreto, do orçamento federal, o que permite ao Lula prometer que vai refundar a República, se ele for eleito. Então, ele se livrou da bola de ferro da corrupção, encontrando um discurso adequado, e aí passou a emplacar gol, fez 7-1 lá, ele fez a sua versão do 7-1. Ele criou o mito da gerentona, e agora ele acomoda todas as culpas pela ruína do governo da Dilma sobre os ombros da sua criatura. Ele não tem responsabilidade por nada. Ele percorreu o país vendendo a Dilma Rousseff como uma candidata ideal. Agora não tem nada a ver, nada do que foi feito de errado durante o governo da Dilma diz respeito ao Lula. E aí, para convencer o Bonner de que ele não apitava nada na gestão da madame, lá da Dilma, ele disse,
Quando você sair do Jornal Nacional, você vai entender o sentido da expressão rei morto, rei posto.